criou a terra e os céus. No princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio Deus criou a terra e os céus. Tudo bem? Tem gostado das descobertas dessa semana? Mas ainda não acabou. E estando aqui no universo, no espaço, contemplando tudo aqui de cima, veio à minha mente, à minha memória, Salmo 19:1. Você sabe o que diz Salmo 19:1? Não se lembra? Fique tranquilo. Vou ler aqui no meu manual de exploração. Está até marcado. Diz assim: os céus revelam a glória de Deus. O firmamento proclama a obra de suas mãos. Realmente, ao contemplar o espaço, o universo, eu posso dizer que este Deus é poderoso. Este Deus é grande, ainda mais pensando no quarto dia da criação. Você sabe o que Deus criou no quarto dia? O sol, a lua, as estrelas. Mas não foi um simples acontecimento. Eles são muito importantes para a nossa sobrevivência. E o que nós podemos falar sobre eles? Bem, quero te contar que o Sol é uma estrela muito grande no nosso sistema solar. E ela é feita de gases com hidrogênio e hélio. E o tempo todo há explosões no Sol. Estas explosões dão energia e na maior parte em forma de calor e luz. Estas explosões são reações nucleares e a radiação que vem dessas explosões é muito perigosa. Mas fique tranquilo, explorador, porque praticamente são bloqueadas pela atmosfera. Mas o que será que nós podemos falar da Lua? A Lua é um satélite especial da Terra. Ela reflete o Sol, mesmo quando o Sol está do outro lado da Terra. Mas, exploradora cá, porque estas informações são tão importantes? Porque quando Deus criou o Sol e a Lua, Ele colocou cada um deles no lugar certinho, no lugar correto. Eu fui explorar, pesquisar e descobrir uma informação importante. O Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra. É muito longe, não é? Não é não, está no lugar certo. Esta distância faz com que a temperatura na maior parte da Terra seja entre 0 e 40 graus. Esta é a temperatura necessária para manter a maior parte da vida. Se o Sol estivesse 5%, parece pouco, mas 5% mais próximo da Terra, seria terrível. Mas, exploradora cá, quanto é que dá 5% a menos? Fui fazer os cálculos, dá 142,5 milhões de quilômetros. Se tivesse nessa distância, os oceanos ferveriam e toda a água sumiria, evaporaria. Uma coisa interessante que eu descobri é que a gravidade que a Lua e o Sol exercem sobre a Terra causa as marés. Você já deve ter ouvido falar sobre a maré baixa, sobre a maré alta, mas talvez você não saiba que eles limpam os oceanos, as margens deles, e ajudam a colocar o oxigênio na água. Mas já falei sobre o Sol, já falei sobre a Lua, mas não foi só isso que Deus criou no quarto dia. Ele criou as estrelas. E o que seriam as estrelas? São corpos celestes massivos que produzem a sua própria luz. Ela é composta aproximadamente de 71% de hidrogênio, 27% de hélio, 71 mais 27 são 98. E os 2% de elementos químicos pesados. Olha, gente, o número de estrelas é maior que
todos os grãos de areia em todas as praias e em todos os desertos do nosso planeta Terra. Deus colocou as estrelas lá no céu e algumas delas colocou em um lugar tão especial que quando olhamos para o céu, vemos algumas figuras. Provavelmente você já viu as Três Marias, a Ursa Maior, a constelação de Órion. E elas também servem como orientação para os nossos viajantes. Mas uma informação importante que a Bíblia, o meu manual de exploração, me dá é que este Deus conhece cada estrela pelo nome. Como você sabe disso, exploradora K? Olha o que diz em Isaías, capítulo 40, no versículo 26. Abre aí seu manual. Levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial e a todas chama pelo nome. A Bíblia também nos diz que Deus criou os luminares como um sinal para marcar as nossas estações. Nós temos o outono, o inverno, primavera, verão. Esses luminares também nos ajudam a marcar os dias, os anos. É assim que nós marcamos o nosso tempo. E falando em tempo, os nossos exploradores que estão em nosso laboratório me disseram que prepararam uma experiência a respeito do tempo. Vamos conferir? Pensando no que a exploradora K falou sobre o quarto dia da criação. Sobre o sol, a lua, as estrelas. Isso mesmo, Carol. O que você estava pensando? Pensei numa experiência. Experiência? Pra quê? Pra provar o sol, a lua e a estrela? Não. Ah, tá, né? Mas eu pensei falar sobre dias, meses e ano. Porque ela também falou disso, né? Porque Sim. Deus criou o sol, a lua, as estrelas, ele também criou os dias, os meses, as estações. Isso mesmo. Falei, que tal nós fazermos uma ampulheta líquida? Ampulheta? O que é isso, explorador Alberto? Olha só, é para nós medirmos o tempo. É aquele negócio que a gente vira assim? Isso mesmo, só que a nossa vai ser diferente. A nossa vai ser líquida. Sabe aquela areinha que vai caindo? Sei. Mas a nossa vai ser diferente, a nossa vai ser uma líquida. Vamos Vamos então fazer? Vamos, o que a gente precisa? Nós precisamos fita crepe. Fita crepe, anota aí, criançada. Nós precisamos de bexiga. Uma bexiga, tá. Precisamos de 2 garrafas. 2 garrafas transparentes. Transparente. Pra poder enxergar os líquidos, né? Isso. Pode ser aquela de refrigerante também. Talvez uma menor, se você não quiser Sim, muito líquido, né? de 600. Ou aquela de leite de coco. Precisaremos de óleo e de água. Óleo pode ser usado, tá, criançada? Sabe Pode. aquele óleo da batata frita, de alguma coisa que a mamãe Isso. faz e guarda no pote? Você pode pegar ele, tá? Não vai pegar óleo novo, não, por favor. E um pedaço de cano. PVC, tá? PVC. Baratinho também. Isso tudo, Carol, na experiência de hoje, exploradora Carol, nós precisaremos de uma ajuda de um adulto. Tá, muito importante. Anota aí, tá, criançada? Não faça sozinho, por Essa favor. experiência nós não podemos fazer sozinhos. Temos que pedir ajuda do nosso pai, da nossa mãe. Da avó, da tia, quem tiver em casa, Isso tá? mesmo, tá bom? Então vamos lá então fazer? Então vamos fazer. Bora lá então. Depois de tudo pronto, exploradora Carol fica assim, ó, nossa ampulheta líquida. É isso mesmo, ampulheta líquida. Na parte de cima eu tenho um óleo e na parte de baixo eu tenho água. Tá, e o que vai acontecer agora? Roberto? Vamos lá, o óleo vai passar a ficar embaixo e a água vai passar a ficar em cima. Quando eu virar, vai ter uma reação
em que os dois não vão se misturar. Porque água e óleo não se misturam. Isso Até aí eu mesmo. já sei. Vamos lá então? Vamos lá. Vamos fazer o teste? Vamos fazer o teste, criançada. Bora lá então, vamos virar, hein? Você aí de casa. Nossa, que legal. Tá subindo. Tira sua mão aqui pra criançada ver. Isso, olha só. Olha o óleo subindo. Que legal. E a água Aqui a tá... gente pode contar quantos Peraí. minutos nós temos. Deixa eu ajudar aqui o explorador Alberto pra criançada ver que a água tá descendo. Sim, ó. Segura assim. Perfeito? Dá pra ver? Olha que legal. A água tá descendo e o óleo tá subindo. Quanto tempo será? Talvez demore 1, 2 minutos. Aí você depende do tamanho da garrafa. Essa garrafa de água de 500 ml, mais ou menos, talvez demore uns 2 minutos, criançada. Mas se você fizer numa garrafa menor, vai ser mais rápido. Se você fizer numa garrafa maior, vai ser mais devagar. Então depende do tempo que você quer marcar aí na sua casa, tá? Mas não faça sozinho, você vai precisar de ajuda. Mas por que isso acontece, explorador Alberto? Você já disse que o óleo e a água não se misturam. Isso aí a gente já sabe. Mas eu pesquisei, tá? Eu sabia disso. Conta pra nós, exploradora Carol, qual é a reação que dá aqui? A primeira, nós já descobrimos porque a água e o óleo não se misturam. E a segunda é que a água ela é mais pesada, ela é mais densa que o óleo. Por isso que ela desce mais rápido e o óleo sobe. Então a água pesa, então ela vai para baixo e o óleo ele sobe. E eles não se misturam, então dá essa reação e essa coisa Ótima muito legal. explicação, exploradora Carol. Entendeu? Perfeito. Ah, Isso mesmo. nosso Deus ele é perfeito, então ele nos dá inteligência, ele nos dá sabedoria, criatividade. Isso Espero mesmo. que você aí em casa também consiga fazer essa experiência, tá certo? Show. Tchau, tchau. Fantástico! Isso é possível por causa da movimentação, o ângulo e a posição da Terra em relação ao Sol. Mas, explorador, você está pensando que as nossas descobertas acabaram? Nananina, não! Ainda vamos explorar o 5º dia da criação. E onde é que eu encontro isso, exploradora K? Aqui, em Gênesis, capítulo 1, no versículo 20. Se você abrir o seu manual, vai estar escrito assim: Deus disse: encham-se as águas de seres vivos e sobre a terra voem as aves sobre o firmamento do céu. Encher as águas? Sim, tem muita água no nosso planeta. E eu descobri que os nossos oceanos são divididos por zonas. A primeira zona é aonde bate a luz. Lá penetra a luz fazendo com que tenha algas, plantas marinhas e é muito fácil você encontrar várias espécies de peixes. A segunda zona, essa já tem pouca luz e vai até os 200 metros de profundidade. Mas a terceira zona tem um nome interessante. É a zona da meia-noite. Sabe por quê? Porque não há luz, apenas escuridão. Nesta zona, a temperatura chega de 0 a 4 graus. Deve ser muito fria a água. E nesta zona, os peixes e as criaturas que vivem lá, elas brilham. Elas têm a sua própria luminosidade, uma vez que a luz não chega até eles. Eu também descobri, nas minhas explorações, que os nossos oceanos não foram explorados totalmente. O ser humano só explorou entre 5 e 10% dos nossos oceanos, de toda a água que tem no planeta. Explorador, isso é muito pouco. Significa que o homem ainda não descobriu todos os seres vivos aquáticos que Deus criou. Mas já que nós estamos falando sobre os seres vivos aquáticos que Deus criou, eu não posso deixar de lembrar que Gênesis capítulo 1, no versículo 21, vai dizer que Deus criou os grandes animais aquáticos. E eu fui atrás, porque eu queria trazer hoje no vídeo uma palavra no hebraico. E não é que eu descobri?
A palavra no hebraico para grandes animais aquáticos é tanim. Mas não foi apenas os animais aquáticos que Deus criou no 5º dia. Não! Deus ordenou e foram criados todos os tipos de criaturas que voam. Ou seja, as aves, os insetos, os morcegos e muitos outros. Mas, normalmente, quando nós escutamos a respeito da criação, é muito comum as pessoas dizerem: Deus criou as aves. E pensando nisso, eu queria saber, o que as aves têm de diferente que faz com que elas sejam diferentes de todos os outros animais que Deus criou? Você sabe o que elas têm de diferente? É óbvio, exploradora K. Elas têm penas! Tá certo, explorador. As penas são feitas de queratina, que é uma proteína encontrada nas unhas também dos seres humanos, nos bicos dos mamíferos. Também você encontra esta proteína no chifre dos animais e nos cascos deles. Explorador, já que nós estamos falando de aves, eu preciso contar uma coisa para você. Talvez você já tenha se perguntado por que eu me perguntei. Então eu vou compartilhar. Por que os pássaros voam e a gente não? Eu quero saber. Você sabe por quê? Eu fui atrás da resposta porque eu tinha curiosidade. E a resposta é tão simples, explorador. Deus, na sua perfeição, Ele projetou os seres humanos com ossos pesados para que nós pudéssemos viver aqui, terra e não no ar, diferente das aves, que Deus criou, projetou elas de uma maneira tão especial. As aves têm ossos leves, dentro dos seus ossos, lá dentro é tudo oco. Elas têm penas e uma estrutura muito complexa, mas ao mesmo tempo é firme, forte e muito resistente. Mas uma coisa legal que ao pesquisar eu descobri é que os machos normalmente são muito coloridos e muito bonitos, um pouco diferente das fêmeas, que você vai encontrar elas em tons cinza e marrom, que ajudam elas a se camuflarem, a se esconderem. Mas seja macho, seja fêmea, seja colorido ou cores mais apagadas, todas as aves que Deus criou têm algo em comum. Você sabe o que é? É o próprio Deus que cuida delas. Sabe quem me garante isto? É o meu manual de exploração. Olha o que o meu manual me diz em Mateus, capítulo 6, no versículo 26. Contemplai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustentas. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Se Deus cuida das aves, você acha que Deus não vai cuidar de você, explorador? Claro que Ele cuida. E quem me afirma isto é o meu manual de exploração. A flor que desabrocha, as aves a cantar. Deus deu-lhes colorido e asas pra voar.